O tema abordado no dia de na web palestra de hoje é o tratamento da DPOC. Tá? Uma ressalva que eu faço é que o que nós abordaremos é o tratamento da doença estável. Em outra oportunidade, haverá uma web palestra sobre o tratamento específico da crise, da exacerbação do DPOC. Hoje nós vamos abordar o tratamento do paciente estável, ok? Aqui são apresentados os tópicos que serão abordados, tá? Então, essa vai ser a sequência. Então, o primeiro aspecto importante no tratamento do paciente com DPOC está relacionado à questão do tabagismo, né? Sabe-se que a DPOC ela tem uma grande relação com o tabagismo e a exposição ao tabaco. E intervenções para abandono, para estimular as pessoas a abandonar o tabagismo, a interromper o tabagismo, é a intervenção que tem maior potencial de influenciar a evolução dessa doença, né? De talvez até fazer com que ela estacione, né? E não fique cada vez pior. Então é uma intervenção, a cessação do tabagismo é uma intervenção que tem grande potencial em influenciar a história natural da doença DPOC naquele paciente em específico. É dever de todo profissional de saúde fazer aconselhamento breve. Quando eu falo em aconselhamento breve, são até 3 minutos, né? E sabe-se, os estudos demonstram que aconselhamento breve, regular, ele faz com que as taxas de abandono do tabagismo aumentem em 5 a 10%, se comparar a cessação por estímulo, por iniciativa própria, né? Mas é importante que, ao passo que seja, no momento que é feito o aconselhamento, é importante que a equipe tenha recursos e possa também oferecer para esse paciente, uma vez que ele se interessar pelo abandono do tabagismo, portanto, oferecer tanto avaliação quanto tratamento para esse paciente. E sabe-se que terapia de reposição de nicotina ou o uso de alguns medicamentos como bupropiona e nortriptilina são intervenções que aumentam as taxas de abstinência no acompanhamento do longo prazo desse tipo de paciente. Então, o que as equipes de saúde da família, as equipes da atenção básica devem fazer? Os profissionais de saúde, todos eles devem fazer aconselhamento breve aos pacientes. E uma vez o paciente manifestando interesse em abandono ao tabagismo, deve ser oferecido para esse paciente a avaliação com o profissional de saúde e, conforme a avaliação, a prescrição de tratamento. Além da questão do tabagismo, né, existem medicações que são utilizadas no manejo da doença pulmonar obstrutiva crônica. Quais são os objetivos do uso das medicações, né? O objetivo é, naquele paciente, produzir redução dos sintomas no paciente, fazer com que a frequência e a intensidade e gravidade das exacerbações, das crises de agudização da DPOC sejam uma frequência menor, gravidade menor, melhorar a saúde geral da pessoa e fazer com que a pessoa tenha uma tolerância maior aos exercícios físicos e atividades do dia a dia. Dentro dos medicamentos, a classe principal de fármacos utilizados no tratamento do paciente com DPOC são os broncodilatadores. Tá? É a principal linha de medicamentos utilizadas. Dentro dessa classe, existem três tipos principais de medicamentos, que são os beta-agonistas, os anticolinérgicos e a teofilina, que é um tipo de xantina. A medicação broncodilatadora, o ideal é que ela seja administrada sempre pela via inalatória. É onde conseguem se alcançar os melhores resultados e com um risco reduzido de efeitos colaterais. São medicações que são utilizadas tanto para aliviar sintomas, quanto no tratamento de manutenção, no tratamento regular do DPOC.
Essas medicações, elas ainda se classificam em ação curta e ação prolongada. As medicações de ação prolongada, elas são as medicações preferíveis. Elas são mais convenientes porque exigem um número menor de utilizações ao longo do dia. E, além disso, elas estão associadas a melhor controle da doença, melhor controle dos sintomas, menos exacerbações do DPOC e um número menor de internações. E também, em algumas situações, é muito interessante a associação de medicamentos, principalmente o beta-agonista com o anticolinérgico, para aumentar a eficácia e reduzir o risco de efeitos adversos. Utilizando duas classes de medicamentos, nós temos efeitos melhores do que a utilização de uma única classe. Depois dos broncodilatadores, uma medicação também importante no manejo do DPOC são os corticoides inalatórios. Tá? Da mesma maneira que a via preferencial dos broncodilatadores é inalatória, essas medicações também são administradas pela via inalatória. Mas tem algumas particularidades o uso dos corticoides no paciente com DPOC. É uma medicação que está indicada somente nos pacientes que têm um risco maior de exacerbações. Quais são esses pacientes? São os pacientes que apresentam um volume expiratório forçado no primeiro segundo, o VF1, menor que 60% do previsto. Essa medida é um resultado da avaliação da função pulmonar do paciente através da espirometria, que depois eu vou abordar um pouquinho a questão da espirometria mais adiante. Mas é o resultado do exame, espirometria. Se o paciente tem um volume que ele expira menor do que 60% do que é esperado para a sua idade, ele é considerado como um paciente que já tem um risco aumentado de exacerbações de DPOC e ele merece o uso de corticoide inalatório. Nesses pacientes que se encaixam nesse critério, o uso dessa medicação produz maior controle dos sintomas, melhora da função pulmonar e os pacientes desfrutam de uma qualidade de vida superior. Também nesses pacientes, em vista do risco aumentado de exacerbações, o uso dessa medicação diminui a frequência de exacerbações. Mas nem tudo são rosas e essa medicação ela se associa a alguns problemas e alguns riscos que nós devemos ficar atentos. Quando se utiliza corticoide inalatório em paciente com DPOC, se observa que há aumento no risco de pneumonia. Então, o paciente precisa ser vigiado quanto aos sintomas de pneumonia. Além disso, em alguns pacientes, o uso do corticoide inalatório, de uma maneira um tanto que paradoxal, pode fazer com que ele apresente uma exacerbação como efeito colateral. Tá? Mas, na maioria dos pacientes, acaba que reduz o número de exacerbações. E essa é uma medicação que nunca deve ser utilizada como único tratamento farmacológico no paciente com DPOC. Não serve para monoterapia. Depois dessas duas medicações, existem alguns outros fármacos utilizados para DPOC, mas que têm uma importância mais específica ou não tão significativa. As outras medicações incluem corticoide oral. São medicações que não estão indicadas no paciente com doença estável. É uma medicação utilizada no tratamento das exacerbações, mas no paciente que está fora de exacerbação, não deve ser utilizado a longo prazo. Depois temos o inibidor da fosfodiesterase 4. O nome da medicação é Roflumilast. É uma medicação que tem um elevado custo, reservada para aqueles casos graves de DPOC, de difícil manejo e difícil controle, e normalmente é prescrita pelo pneumologista, em casos selecionados. As xantinas, que incluem a aminofilina, a teofilina, são medicações que têm um benefício reduzido,
se comparadas às medicações inalatórias, e além disso existem efeitos colaterais significativos e a distribuição da medicação é potencialmente sistêmica. Então é uma medicação que, casos muito selecionados, mas em regra geral não são primeira linha para tratamento da DPOC. Assim como o corticoide oral, os antibióticos são utilizados nas exacerbações, de acordo com a avaliação clínica do paciente, mas não tem espaço para uso de antibiótico no paciente com doença estável. Existe ainda a reposição de alfa-antitripsina, que é uma linha de tratamento que só está indicada para aqueles pacientes que manifestam DPOC por consequência da deficiência genética da produção dessa enzima. Agentes mucolíticos, por exemplo, a carbocisteína, é uma medicação que também tem um benefício muito pequeno no paciente com DPOC, mas em casos selecionados, pacientes muito sintomáticos e que têm uma produção significativa de escarro, podem acabar utilizando e pode ser utilizado nesses pacientes, mas também, em via geral, não é a primeira linha de tratamento. Medicamentos para controle de tosse, antitussígenos, também não são recomendados no tratamento da DPOC. Além dos medicamentos, existem recomendações em relação a vacinas para o paciente DPOC. A vacina contra a influenza, contra a gripe, ela está indicada a aplicação anual nos pacientes com DPOC, e o benefício que se alcança com a imunização desses pacientes é a redução de doença e de mortalidade nessa população. A vacina para pneumococo também tem alguns critérios para indicação no paciente com DPOC, e os critérios são: pacientes com DPOC que têm mais de 65 anos devem fazer a medicação, devem fazer a vacina, e os pacientes com menos de 65 anos, se tiverem um VF1 inferior a 40% do previsto para a sua idade, também tem indicação de fazer, uma vez que foi demonstrado que o uso dessa vacina reduz a ocorrência de pneumonia adquirida na comunidade. A reabilitação pulmonar também é uma linha de tratamento para DPOC. O ideal é que ela seja oferecida por uma equipe multiprofissional que inclua, no mínimo, fisioterapeuta, psicólogo e médico, desejável que fosse um pneumologista. É um tipo de tratamento que não existe uma grande disponibilidade para esse tratamento, mas só para esclarecer como é que é um plano de exercícios que são feitos sob supervisão e com esforços progressivamente maiores. O ideal é que esse programa de treino tenha uma duração mínima de 6 semanas, e eles produzem maior tolerância aos exercícios físicos no paciente. O paciente tem uma melhora também dos sintomas, da falta de ar e da fadiga. Mesmo não havendo uma ampla disponibilidade da reabilitação pulmonar, todo paciente DPOC deve ser encorajado a fazer atividade física regular. Os pacientes devem ser encorajados a se manterem ativos. Quanto mais esse paciente ficar sedentário, a tendência é que o controle da doença vai ser mais difícil. É claro que o paciente que não pratica exercício físico, ele deve ser orientado a iniciar as atividades físicas de uma maneira progressiva, com esforços pequenos, duração de tempo menor, e conforme a tolerância cardiorrespiratória dele for possibilitando, ele vai aumentando a frequência e o tempo de exercício, assim como a intensidade. Então é muito importante que as pessoas sejam estimuladas. E o estímulo à atividade física, coisa que é importante é que ele seja realizado com alguma regularidade. Nem todos os pacientes aderem, e um único aconselhamento pode-se observar uma certa porcentagem de pacientes que iniciam atividade física, mas se
não houver um reforço regular da importância e dos benefícios da atividade física, a tendência é que as pessoas abandonem a prática de exercícios físicos regulares. Pacientes que apresentam DPOC grave, eles podem ainda necessitar de oxigênio-terapia domiciliar prolongada. Essa oxigênio-terapia prolongada, ela se caracteriza por a suplementação de oxigênio por um mínimo de 15 horas no dia, né? O ideal é que sejam mais de 15 horas por dia. Ela está indicada naqueles pacientes graves, né, que tem hipoxemia, tem pressão arterial de oxigênio muito baixa, mesmo estando em repouso, né? Os critérios para indicação do oxigênio domiciliar são gasometria arterial com pressão parcial de O2 menor que 55 milímetros de mercúrio, ou saturação do sangue arterial. Não é válida a saturação para indicação do oxigênio domiciliar. O saturômetro de dedo não é suficiente, precisa dosar, fazer a saturação com uma gasometria. E é necessário que esses parâmetros, né, pressão menor que 55 milímetros e saturação menor que 88, seja ferida em 2 ocasiões, né, através de gasometria, e tenha um mínimo de 3 semanas de intervalo entre as gasometrias. E pacientes limítrofes, né, que tenham na gasometria PaO2 entre 55 e 60, ou saturação de O2 igual a 88%, eles também têm indicação de oxigênio domiciliar, desde que esses parâmetros sejam acompanhados de evidências de hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, ou tem um hemograma demonstrando policitemia, com hematócrito superior a 55%. Ainda, tratamento da DPOC inclui a pressão positiva contínua na via aérea, o CPAP. Está indicado nos pacientes que apresentam hipercapnia diurna pronunciada. Então, normalmente são pacientes que têm indicação de oxigênio domiciliar, e além disso, se observa na gasometria que eles têm uma retenção de CO2, então eles devem usar o oxigênio mais de 15 horas por dia e à noite usar o CPAP. Cirurgia na forma de redução de lobos, né, lobectomia, e às vezes até transplante, em alguns casos selecionados de DPOC grave, avaliados por pneumologistas, podem ser beneficiados de cirurgia. E lembrar uma coisa importante, que a doença DPOC é uma doença crônica, muitas vezes progressiva, que costuma vir acompanhada de comorbidades sérias, graves, e uma vez sendo uma doença crônica que não tem cura, alguns pacientes, uma parcela significativa dos pacientes, em algum momento, nas fases terminais da doença, vão depender também de cuidados paliativos, né? E é a atribuição da equipe de atenção primária fornecer esse tipo de cuidado domiciliar, né, apoio à família em situações de doença terminal. Uma vez concluída aí a abordagem de todas as linhas de tratamento do DPOC, nós vamos agora retomar a questão do tratamento farmacológico, como é que é realizada a escolha do medicamento a ser utilizado em cada caso, né? Então, a escolha do tratamento farmacológico, dos sprays inalatórios, ela é orientada pelo estadiamento da doença. Na terça-feira nós tivemos uma web palestra que está disponível na internet também para ser visualizada, que ela abordou durante toda a palestra a questão do estadiamento, tá? Mas para aqueles que não tiveram a oportunidade de assisti-la, eu vou fazer alguns apontamentos breves para a gente poder entender. O estadiamento ele é baseado nos sintomas que o paciente tem e no risco futuro de exacerbações, né? De que maneira que isso se traduz? Os sintomas eles podem ser avaliados por diferentes escalas. A escala mais simplificada que a gente recomenda é a escala MRC modificada,
que ela está entre as escalas apresentadas pela Iniciativa Global de Controle da DPOC, que é a nossa referência base. E ela, então, a escala de sintomas, ela vai de 0 a 4. O 0 seria a falta de ar ao realizar exercício intenso, que é uma coisa que, em certo grau, todo mundo tem, né? E chega até o 4, não sair de casa devido à falta de ar. E aí, conforme vai de 0, 1, 2, 3, 4, os sintomas são progressivamente maiores. Essa escala ela é utilizada junto com a avaliação da função pulmonar do paciente através de espirometria, né, onde se avalia qual a capacidade do paciente de expirar ar durante o primeiro segundo, o parâmetro principal para classificar o risco de exacerbação na DPOC com espirometria é baseado no VF1, volume expiratório forçado do primeiro segundo. Então ele se classifica de 1 a 4, 1 leve, 2 moderado, 3 grave, estágio 4 muito grave. Nós podemos ver aqui, eu vou apontar para vocês acompanharem, e se classifica, os resultados então são classificados da seguinte maneira: pacientes que tenham um VF1 superior ou igual a 80% do previsto para a sua idade são classificados como leves, de 50% a 80% moderado, de 30% a 50% grave e menor de 30% muito grave. Então nós utilizamos a associação dessas duas escalas para classificar o paciente em um grupo de pacientes, grupo A, B, C, D. Basicamente, os grupos A e B são de um baixo risco e os grupos C e D são de um elevado risco. E aí a diferença dentro deles, né? O A, além de ser baixo risco, tem poucos sintomas. O B é baixo risco, mas é um paciente que tem muitos sintomas. O C e o D, os altos riscos, então, diferem também. O C, poucos sintomas, e o D, muitos sintomas. Quando não se dispõe do valor da espirometria, a gente ainda tem condições de fazer a classificação entre A, B, C e D, utilizando a escala de sintomas e as exacerbações, o histórico de exacerbações nos últimos 12 meses, no último ano. Como é que funciona? Pacientes que tiveram nos últimos 12 meses, no máximo uma exacerbação, eles são A e B. Eles são de baixo risco, e aí a diferença entre A e B fica na questão dos sintomas. A, no máximo uma exacerbação nos últimos 12 meses e poucos sintomas, e o B, no máximo uma exacerbação nos últimos 12 meses, mas muitos sintomas. Pacientes que tiveram 2 ou mais exacerbações nos últimos 12 meses são classificados como de alto risco. E uma internação nos últimos 12 meses por causa da DPOC também é classificada como alto risco. Então esses pacientes ficam entre C e D. Se for um paciente que teve 2 internações nos últimos 12 meses, mas tem poucos sintomas, ele é C. E se é um paciente que teve 2 internações e tem muitos sintomas, ele é um paciente D. Aqui também é uma proposta de classificação entre A, B, C e D, sem o uso da espirometria, mas que aborda mais ou menos os aspectos que eu relatei até agora. Então, recapitulando, grupo A são pacientes que têm tosse crônica e expectoração, que é característico da doença, tem falta de ar ao apressar o passo, não é um caminhar normal, ou quando sobe lance de escada, ou subindo ladeiras. E vocês percebem que no A não se fala em exacerbação. O B já é um paciente que anda mais devagar que outras pessoas que têm a mesma idade, ou que precisa fazer paradas para recuperar o fôlego quando vai quando vai acompanhar pessoas da mesma idade. E é um paciente que começa a apresentar exacerbações, mas dentro da questão do risco seria até uma exacerbação nos últimos 12 meses.
O paciente C já é um paciente que precisa parar para recuperar o fôlego antes de caminhar 100 metros ou poucos minutos. São pacientes que têm exacerbações frequentes e que a doença está interferindo na sua qualidade de vida. E o paciente D é aquele paciente grave, né? Um paciente que não sai de casa porque a falta de ar impõe muita limitação para ele. E é um paciente que tem insuficiência respiratória crônica ou às vezes até insuficiência cardíaca direita com hipertensão pulmonar. E então nós chegamos à escolha do tratamento farmacológico de acordo com o grupo em que o paciente foi classificado. Pacientes do grupo A são pacientes que o tratamento farmacológico, as medicações indicadas para ele, são os anticolinérgicos de curta ação ou beta-agonistas de curta ação. Essa é a primeira linha de tratamento. Tá? Que medicações são essas? É o salbutamol, o fenoterol, o ipatrópio, medicações que têm um tempo de ação de até 4 a 6 horas, precisam ser utilizadas quando a pessoa está com sintomas mais de diversas vezes por dia, mas normalmente são pacientes que acabam utilizando só quando tem os sintomas mesmo. Fazem esse tratamento como um tratamento de alívio. O grupo de pacientes B já é um grupo de pacientes que necessita, que está indicado o tratamento com medicações de efeito prolongado. São medicações que devem ser usadas regularmente e o tempo de ação dessas medicações são de 12 horas. Então, o uso da medicação é 2 vezes ao dia. Lembrando, grupo A e B são pacientes de baixo risco de exacerbações. Grupo A, poucos sintomas. Então, como são poucos sintomas, o uso eventual de medicações para alívio são suficientes. E os pacientes do grupo B, eles, apesar de terem baixo risco de exacerbações, eles têm sintomas mais frequentes e, por isso, o tratamento tem que ser regular, contínuo, com medicação de ação prolongada. Grupo C e D são pacientes que têm risco considerável de exacerbações, né? E a partir do grupo C e D está indicado o uso de corticoide inalatório. Os principais corticoides que a gente utiliza na rede pública são a budesonida e a beclometasona. Mas no grupo C, esse corticoide inalatório, como a gente revisou anteriormente, é uma medicação que não deve ser utilizada em monoterapia. Então ela deve estar associada ou a um beta-agonista de longa ação ou a um anticolinérgico de longa ação. Tá? Os beta-agonistas de longa ação principais são o formoterol e o salmeterol. E o anticolinérgico de longa ação é o tiotrópio. Essas medicações, a disponibilidade delas varia de lugar para lugar. São medicações que a gente deve procurar utilizar as medicações que são mais disponíveis e mais acessíveis ao paciente. Tá? Então é bom a gente saber o que a nossa unidade de saúde dispõe. E o grupo de pacientes são pacientes que o tratamento indicado é a associação das 3 medicações: o corticoide inalatório, o beta-agonista de longa ação e o anticolinérgico de longa ação. Tá? São pacientes graves. O manejo desses pacientes é desejável que seja compartilhado com pneumologistas. Em alguns casos, o uso dessa medicação pode não ser suficiente e pode haver necessidade de outras medicações, como o inibidor da fosfodiesterase, medicações que a gente não dispõe na atenção básica. Então, o que eu mencionei para vocês são as primeiras escolhas para cada grupo de pacientes. Como alternativa, existem alternativas, né? As primeiras escolhas estão na segunda coluna. E outras possibilidades ainda, tem alguns medicamentos que podem ser utilizados inclusive associados às medicações da primeira escolha ou da alternativa. Tá? Mas esse aqui é o esquema principal para indicação de tratamento da DPOC.
Em relação à espirometria, eu queria lembrar vocês que este exame, o Telesaúde tem um projeto chamado RespiraNet, onde o Telesaúde está apoiando a implantação de espirômetros descentralizados no Rio Grande do Sul, em todas as macro-regiões de saúde, das regionais de saúde. Esses são os municípios onde o espirômetro está sendo, já está em atividade ou está sendo instalado. Quais são os pacientes que têm diagnóstico de DPOC ou na suspeita de DPOC? Qual é o critério, qual é o critério de indicação para espirometria na suspeita ou na DPOC? Os pacientes, então, quando estava sendo avaliado o paciente, existe uma suspeita, na avaliação diagnóstica inicial do paciente com suspeita de DPOC, deve ser solicitada espirometria. Pacientes com diagnóstico já de DPOC que não estão apresentando melhora, mesmo usando um tratamento clínico otimizado e já fizeram 2 consultas de acompanhamento e a doença não está controlada. Pacientes que têm DPOC estável e numa forma de fazer um segmento e acompanhamento da função pulmonar, devem fazer pelo menos a cada 2 anos espirometria. E pacientes tabagistas que têm mais de 45 anos também devem fazer espirometria de 5 em 5 anos para fazer acompanhamento da sua função pulmonar. Como é que se solicita a espirometria? A solicitação pode ser realizada através do site do Telesaúde, que consta ali no slide. O exame já está disponível para os médicos da Estratégia da Saúde da Família e das UBSs dos municípios de toda a macro-região missioneira, da metropolitana, e para os médicos das Estratégia da Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde de Santa Cruz do Sul e Passo Fundo. E quando que está indicado o encaminhamento do paciente com DPOC ao pneumologista? Os casos de DPOC de difícil controle, pacientes com DPOC grave, suspeita de insuficiência cardíaca direita, cor pulmonale, indicação de oxigênio terapia domiciliar, indicação de tratamento cirúrgico ou transplante. No encaminhamento do paciente com DPOC é importante que conste a carga tabágica do paciente, em quantos maços ano ele fumou, sinais e sintomas da doença, classe funcional do paciente, outras alterações que o profissional achar relevantes, todas as medicações em uso para DPOC, tanto as de prevenção quanto as de alívio, o número de exacerbações que o paciente teve, que acabou necessitando de corticoide e antibiótico nos últimos 12 meses, quantidade de internações ou procura serviços de emergência no último ano, a descrição da espirometria e do raio-x de tórax com data. A referência bibliográfica para produzir essa apresentação e esse material que foi utilizado é a Estratégia Global para Diagnóstico, Manejo e Prevenção da DPOC, do GOLD 2014, está disponível no site GOLD COPD. Queria recordar para vocês que no dia 25 de junho e 26 de junho, na semana que vem, nós teremos web palestra sobre tratamento da asma sem paciente fora de crise e diagnóstico e tratamento da gripe. Tá? Então convido a todos a estar acompanhando. E também lembro que todas as web palestras realizadas são gravadas e ficam disponíveis no site para as pessoas poderem assistir em horários mais convenientes. Queria agradecer a atenção de todos. Vamos revisar agora se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, discutir algum caso, alguma coisa assim. Vou aguardar então o pessoal se manifestar no chat.